vai ajudar. Então, em nome de Jesus, boa noite a todos. Vou dar alguns minutos aqui, né? Agora são 8h01. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na palavra. Prepare sua Bíblia. Já pode ir abrindo a sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, né? Atos, capítulo 1. Boa noite. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Acredito que vai valer a pena você continuar aí até o final dessa live, tá bom? Não é por acaso, não. Vai ter um propósito e eu creio que Deus vai honrar a sua fé. Paz, Luciana, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. E glória a Deus por isso, tá certo? Então, nós já vamos iniciar. Já aconselho vocês a ir preparando a Bíblia, né? Já pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje foi bênção, irmão. Hoje nós tivemos bastante testemunhos na igreja, né? Testemunhos ali abençoados, testemunhos inclusive até da cura do Covid-19, né? Tivemos ali uma irmã que hoje contou que ela foi curada do Covid-19. Você vê como Deus ele é bom, né? Deus vai abençoando. Teve outros testemunhos também, mas esse aí chamou bastante atenção, teve cura, foi bonito. Glória a Deus por isso. A gente vê que Deus ele continua fazendo milagres, ele continua operando e é bênção. É bom a gente acreditar, tá bom? Então, glória a Deus a todos, glória a Deus, glória a Deus. Então, prepare sua Bíblia. Se você tiver azeite na sua casa, prepara ele aí também, tá bom? Se você tiver um azeite, né, em nome de Jesus, eu tô com uma unção aqui na minha cabeça, eu vou passar essa unção para minha família aqui, em nome de Jesus. Assim que consagrar aí o óleo também da sua casa. Esse azeite você pode usar ele para abençoar a sua família aí, tá certo? Eu já vou entrar aqui no título da mensagem de hoje, tá? O título da mensagem é: Será que eu preciso? Esse é o título. Será que eu preciso? Né? Nós vamos falar sobre não, nós vamos falar do Espírito de Deus, né? Estamos ali num propósito na igreja de ungir a cabeça de todos com base lá no livro de Isaías, capítulo 11, onde fala que sobre o Espírito do Senhor, né? Com a vinda do Messias, aconteceriam algumas coisas. Então eu acredito assim que quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, existe um antes e depois daquele momento, né? Se de repente Jesus entrou na minha vida e eu continuo a mesma pessoa que eu era antes, é difícil crer que Jesus realmente entrou naquela vida, né? Porque quando ele entra, há uma mudança. Há um antes e há um depois, quando Jesus entra na vida de alguém. Você vê que até o calendário, né, ele é separado entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então você vê que até no calendário há esse marco, né, entre antes e depois de Cristo. E assim deve ser na vida de todos que recebem o Espírito do Senhor, que recebem Jesus, né, ali em suas vidas. Tem sim que haver um antes e um depois. Sobre isso nós vamos falar aqui no decorrer. E eu quero, antes de tudo, fazer uma oração contigo. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Foram muitas pessoas ali tocadas pela tua palavra. Eu creio que elas saíram daquele santo lugar abençoadas. E que através, meu Deus, dessa transmissão do Facebook, nós possamos alcançar também muitas pessoas, em nome de Jesus. E que o Senhor tenha liberdade para agir, principalmente com aquela oração que nós fizemos hoje lá. Que todo e qualquer pensamento aleatório que não tenha parte com essa palavra, que o Senhor, meu Deus, tenha liberdade para impedi-los de fazer um pouso na mente de todos que estão assistindo. Em nome de Jesus, Pai. Para que tenhamos aí uma terra
boa para frutificar. É o que eu te peço, Deus. E amém. Amém. Glória a Deus. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, tá bom? Fica aí conosco, serão alguns minutos e que esses minutos eles sejam edificantes, tá certo? Creia que será e assim vai se cumprir. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O versículo é o 4. Nós vamos começar no versículo 4, e ele diz o seguinte, ó. E estando com eles, Jesus, né? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouviste. Primeira coisa que a gente tem que entender. A espera, como nós conhecemos, aqui no mundo que a gente vive, ela é 100% diferente da espera que a Bíblia fala. Então, a espera, como a gente conhece, ela é 100% diferente da espera bíblica. Vou te dar um exemplo. Quando você vai em um determinado local e você de repente precisa pegar uma senha de espera, você vai lá, pega uma senha e você olha e vê que tem 15 pessoas na sua frente. Tem 15 pessoas na sua frente. E aí você tem ali que esperar a sua vez, certo? Tá bom. O que você faz enquanto está esperando chegar a sua vez? O que você faz? Você procura se distrair, não é? Você pega ali, vai jogar um joguinho, você vai ler uma revista se tiver, um jornal, enfim. Enquanto você está esperando, você se distrai. Esse é o tipo de espera desse mundo que a gente vive. A gente procura se distrair para ficar esperando a nossa vez. Com Deus, quando a Bíblia fala de esperar, no caso aqui Jesus falou para os discípulos, a maior vontade de Jesus era que os discípulos fossem cumprir a missão. Era o que Jesus queria. Mas Jesus falou para eles esperarem. Falou, espera, até que vocês recebam o que foi prometido. Até que se cumprisse a profecia. E eles não deviam, não podiam se distrair. Se no mundo que a gente vive a distração é útil enquanto estamos esperando, quando se fala de espera bíblica, a distração é péssima. Ela é uma péssima escolha. Ela não é uma boa escolha. Quando estamos na espera que a Bíblia fala, né? Espera no Senhor, no caso aqui Jesus falou para os discípulos, esperem até que se cumpra. Nunca devemos nos distrair. Aqui fora, nesse mundo, a distração pode ser útil, mas biblicamente ela é uma péssima escolha. Jesus falou isso para que eles esperassem. A espera bíblica é um momento de se preparar, né? É um momento de você se envolver com as coisas de Deus. É um momento de você buscar um entendimento do Espírito de Deus. E Jesus foi ensinando. Olha como Jesus é bom. Foi ensinando. E no versículo 5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? O que eles estavam pensando? Em algo que não tinha nada a ver com o que Jesus estava falando. Jesus estava falando da espera, desse preparo que os discípulos precisavam ter para poder ir. Jesus queria que eles fossem, mas precisava de um preparo para ir. Muita gente está indo sem preparo. Está indo o quê? Sobreviver, né? Vai casar, mas não tem preparo. Vai trabalhar, mas não tem um preparo. Entra em determinados locais sem nenhum preparo. Então Jesus aqui, eles, o pensamento deles: o Senhor vai restaurar o reino nessa época? Não tinha nada a ver.
a distração deles? A maioria dos cristãos não fazem, não dão valor para ter o Espírito de Deus. A maioria, não se assuste, mas a maioria dos crentes que vai na igreja não se preocupa em ter o Espírito de Deus dentro deles. Não ligam, fazem pouco caso disso. Fazem pouco caso. E a Bíblia diz que sem ele nada a gente pode fazer. A Bíblia diz que ele nos consola. A Bíblia diz que ele é que convence do pecado. Então, sem o Espírito Santo, eu falei isso hoje na igreja, sem nada. Sem o Espírito Santo, sem nada. Essa é a verdade. A pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não tem nada. Porque ele é o que nos sustenta, ele é o que nos guia, ele é o que nos conduz, ele é o que nos convence, ele é o que nos consola, ele é o que nos faz lembrar das Escrituras Sagradas. Então ele é tudo. Ele é tudo. Só que esse momento de espera que Jesus aqui falou é onde muitos não entendem. Acham que esperar é ficar igual no mundo. A gente aprende no mundo que esperar é sentar, relaxar e beleza. Mas não, a espera bíblica não tem nada a ver com distração. Não tem nada a ver com distração. Nada a ver. É outra coisa. A espera de Deus é um momento de preparo. É um momento que eu me envolvo mais ainda. Não o momento em que eu espero. Tá bom. Não tem nada a ver. Não pode ter distração. Quando você, pastor, eu não tenho o Espírito de Deus. Ou outros podem dizer, eu tenho. Qual o sinal? Eu falo em língua. Não, meu filho. Isso não quer dizer nada. Me perdoe. Porque de repente você está no lugar onde muita gente fala em línguas, até o pastor. A pessoa acaba pegando o jeito. Como que eu sei então que o Espírito de Deus está dentro de mim? A Bíblia responde. A Bíblia responde. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. 1 Samuel capítulo 10. Eu não acho. Eu acho que não. Eu acho que eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Não. Não tem que achar. É sim, sim, não, não. Ou tem ou não tem. Acho, não vem com nesse negócio de eu acho. Não, é Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Há um marco quando o Espírito de Deus vem na vida de uma pessoa. Há um marco. Tá? O que é um marco? É dali para frente. É outra coisa, é outra pessoa. É outra pessoa. Olha só, 1 Samuel capítulo 10, em nome de Jesus. Versículo 6. 1 Samuel 10, 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Só relembrando o que eu já falei para vocês. No Velho Testamento, o Espírito do Senhor não habitava nas pessoas. Ele se apoderava delas. No Novo Testamento, o Espírito Santo vem e mora na vida da pessoa. Mora nela, né? Aqui no Velho Testamento, determinadas situações o invocavam, era um clamor, ele vinha e aquela pessoa era cheia dele e resolvia uma situação e ele pairava ali. Habitar é quando Jesus Cristo veio, fez a obra e voltou para o Pai, o Espírito veio. Só para você entender. Então, aqui, ó, versículo 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. E aí diz no final do versículo 6. E te mudarás em outro homem. Viu? Como que eu sei que o Espírito de Deus está em mim? Quando eu sou outra pessoa. Eu continuo sendo eu, mas eu mudei. Eu mudei. Agora, se eu digo que ele veio, mas eu continuo do mesmo jeito. Antes de ter aceitado Jesus, aceitei Jesus, eu sou a mesma pessoa. Não mudou nada. Não mudou nada. O Espírito de Deus veio na sua vida, na vida de quem quer que seja. E não houve mudança. É muito estranho. Porque ele vem, o Samuel profetizou aqui para o Saul. Falou, Saul, quem não lembra, o Saul era um covarde.
O Saul se escondia no meio da bagagem. Ele fugia das lutas, ele fugia. Até que o Espírito de Deus veio sobre ele e o Samuel falou: você vai ser outra pessoa, outro homem. Depois daqui, o povo dele foi ameaçado. E o que o Saul fez? Picou lá um boi, espalhou os pedaços pela cidade e falou: pessoal, é o seguinte, os inimigos estão vindo aí, e se a gente não lutar, é isso que vai acontecer com a gente. Então vamos se juntar aqui e vamos para cima. Olha, outra pessoa completamente diferente. Se cumpriu. O Espírito do Senhor veio sobre ele, não é? Então, eu preciso entender, esse tempo de espera é o tempo de eu me preparar, não é? Para o Espírito de Deus vir sobre a minha vida. E aí o título da mensagem qual era mesmo? Será que eu preciso? Eu preciso que ele venha. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Olha o que fala aqui, ó. Falando com a vinda do Messias, né? A vinda do Messias. Capítulo 11 de Isaías. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Quando Jesus veio, o Espírito do Senhor vem repousar, né, sobre ele. E quando ele vem na vida de alguém, o Espírito do Senhor vem para repousar sobre essa pessoa. Vem para repousar. Isaías, agora 61. Isaías capítulo 61. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Falando também de Jesus. Esse texto que nós vamos ler, Jesus Cristo leu. Só que aí tem a diferença. Quando eu leio com o Espírito de Deus e quando eu leio por ler. Eu li. Todo mundo que leu esse texto, na época de Jesus, antes dele, já tinham lido já. Mas liam sem o Espírito de Deus. Quando Jesus Cristo leu, foi outra coisa. Ele leu isso aqui, ó, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Jesus Cristo leu isso aqui. Ele leu um pouco mais também. E quando ele leu, a Bíblia diz que ele fechou o livro de Isaías e falou: hoje se cumpre esse negócio aqui. Será que eu preciso do Espírito do Senhor? Por que eu preciso? Porque quando eu ler a Bíblia, eu não vou criar expectativa. Quem cria expectativa é o mundo. O mundo tem uma expectativa na manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus devem crer no que está escrito e não criar expectativa. Nós não somos pessoas que devem criar expectativa. Nenhuma. Nós devemos crer, né? Nós devemos crer. Porque quando Jesus leu isso aqui, ele falou: hoje se cumpre o que está escrito aí. Hoje se cumpre. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, a gente lê e já assume: hoje se cumpre esse negócio aqui. Se cumpre. Hoje se cumpre isso aqui. Na minha vida, na minha casa e etc. A gente precisa, irmão. É outra pessoa. Quando o Espírito do Senhor vem, dali para frente, é outra história. É outra história. Está escrito isso aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 16 agora. Você vai ver que a Bíblia fala que dali para frente é outra história. Como diz a minha mãe, é outros 500. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 13. Diz, ó. 1 Samuel 16, 13. Boa noite, irmã Benedita. Deus abençoe a senhora, hein? Vamos lá. Versículo 13, ó. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Olha só. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A missão do Samuel era o quê? Ensinar para o Davi, ensinou para o Saul também. Mas o Saul, você sabe o que aconteceu.
ensinou para o Davi sobre o Espírito do Senhor. E quando o Davi o Espírito do Senhor se apoderou do Davi, o Samuel falou: cumpri minha missão, voltou para Ramá. O Davi sabia a importância. Você sabe muito bem que quando o Davi ele falhou, pastor, pode acontecer. A pessoa que tem o Espírito de Deus falhar? Pode não. Acontece. Quem é perfeito? Ninguém é. Só Jesus é. Só que aí é onde está a diferença. Quando o Espírito do Senhor vem, quando ele está na vida da pessoa e ela falha, o que ela faz? Ela fala: Senhor, misericórdia, misericórdia, me ajuda aí. Vacilei, sou vacilão, me ajuda. Pronto. Agora, quando não vem, quando não tem, a pessoa, ela nem liga. Ele convence a pessoa do erro dela. Será que dá para viver sem o Espírito de Deus? Será que dá? Será que é possível viver sem o Espírito do Senhor? Ai desse mundo. Um dia ele não vai mais estar conosco. Quando a igreja for levada, acabou, meu filho. E aí eu quero ver como vai ser. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Né? Buscai. Você vai ver. Se você não tem o Espírito de Deus na sua vida ainda, esquece o resto, irmão. Foca nele. Espera lá, faz igual o Atos. Jesus falou: vocês vão ser, não saiam de Jerusalém enquanto não receber do alto o que foi prometido. Espera. Espera. Tem pessoas que entram no ministério. Ela se envolve com o ministério das coisas de Deus. Sem o Espírito de Deus. Aí dá no que dá. Aí você sabe o final da história. Dá no que dá. Não dá coisa boa. É questão de tempo. É questão de tempo para as coisas acontecerem. Agora, quando se tem o Espírito do Senhor, daquele dia em diante, é outra história. É outra história. Como diz aqui, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Era outro Davi. Era outra história com ele. Olha só, 2 Samuel capítulo 23 agora. 2 Samuel 23. 2 Samuel capítulo 23. É muita coisa. O que acontece na vida de uma pessoa onde o Espírito do Senhor ali está. Olha aí, 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Ele coloca as palavras de Deus na boca da pessoa. Ele coloca. Lembra do Jeremias? Quando Deus falou da missão que ele iria ter, e o Jeremias disse: mas eu não sei falar. Deus na hora falou: opa, eu vou pôr as palavras na tua boca. O Espírito do Senhor faz isso. Ele coloca as palavras de Deus na nossa boca. Então, resumindo aqui, lá em Atos 1 nós vimos o quê? A vontade de Deus é que a gente vá. Mas antes de ir, tem aquela espera para receber de Deus o Espírito do Senhor. Posso ir sem? Pode. Mas uma hora ou outra vai ter que voltar. Por mais longe que vá, vai ter que voltar. Porque sem ele, nada você vai poder fazer. Não vai. Não vai conseguir. Com ele, você vai. Com ele, você pode estar no vale da sombra da morte. Ou nos pastos verdejantes. É outra pessoa ali. Você sabe que Deus tem uma resposta para tudo. Agora, sem ele, a cabecinha vive cheia de questionamento. Vive perdida. Mas ele dá a direção. Ele guia. Ele guia. Né? Nós vimos também que quando Saul recebeu, outro homem. O Samuel falou: você vai ser outro homem, outra pessoa. Outra pessoa. Você é outra pessoa? Qual a diferença, né, de você hoje e de você antes de Jesus? Qual a diferença? Não tem diferença nenhuma? Não tem diferença nenhuma? Não, eu era ignorante. Continua sendo depois de Jesus? Precisa ter um encontro com ele.
Precisa ter um encontro com ele. E diz ainda aí, ó, no Isaías, no 1 Samuel 16, falando do Davi, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou do Davi, outra pessoa. Em nome de Jesus, irmão. Se você pegou o azeite aí na sua casa, pegue que nós vamos orar sobre ele, em nome de Jesus, né? A minha família aqui, eu vou pedir para vir aqui perto, para me pôr sobre vocês, que a gente vai orar. E se você está aí na sua casa, já prepara também. Em nome de Jesus. Aí, eles estão vindo aqui. E você na sua casa prepara o azeite, tá? Prepara o azeite aí que nós vamos abençoar e você pode ungir sua família. Tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadê ela? Entendeu? Põe na cabeça dela então. Amém. E a gente vai orar. Orar com base em Isaías capítulo 11, versículo 2, que diz: E repousará o Espírito do Senhor. Cada domingo nós estamos pedindo essa unção. Eu creio que a unção despedaça o jugo. Está escrito em Isaías capítulo 10. A unção despedaça o jugo. Eu já vi demônios respeitando a unção. Eu já vi isso já. O demônio respeitando a unção. Onde tinha unção, o bicho não passava. E quando colocava, o bicho gritava, corria. Já vi isso já. E eu creio que essa unção vai fazer algo diferente na sua vida. É de hoje em diante, outra história. Outra história. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. No outro domingo, nós vamos falar sobre o espírito de sabedoria. E assim a gente vai, durante esses próximos domingos, até Deus aí continuar nos conduzindo. Tá bom? Então, em nome de Jesus. Você está aí, se você preparou o óleo. Eu não tenho óleo, pastor. Prepara a água. Usa a sua fé. Não fica preso, né, às condições. Usa a sua fé. O que você tiver aí agora, nós vamos apresentar a Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar agora. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Atos que nós lemos, meu Pai, fala sobre essa espera que o Senhor ali falou para os discípulos. E hoje em dia, as pessoas não têm esse entendimento sobre a questão da espera. Elas saem agindo sem antes esperar. Esperar o quê? Esperar ser revestido do alto com a virtude do teu Espírito, que é uma promessa do Senhor. E o Senhor Jesus falou sobre isso para os discípulos. E eles custaram ali a entender, mas entenderam. Porque logo depois, no capítulo 2, eles se reuniram e ali se envolveram com o Senhor e foi o Pentecostes ali, aí arrebentou, aí foi benção. E hoje, meu Deus, eu creio que todos que estão agora participando dessa oração, alguns estão com óleo, com água, o que for, é a fé que eles estão. Coloca o teu poder ali, Pai, que as pessoas que eles ungirem com esse óleo ou com a água, que sejam ali também tocados pelo teu Espírito, para que eles venham ser outras pessoas, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço nesse momento, e que seja um marco esse dia, que se cumpra como fala lá em Samuel, daquele dia em diante, em nome de Jesus Cristo. E amém. Amém. Tá bom? Então, pega esse óleo, tá? Unge as pessoas da sua família. Ah, eles não creem, pastor. Unge peça de roupa, unge o local que a pessoa senta, que ela deita. Usa, Deus vai dirigir. A gente não orou por isso? Não é? Então, Deus vai conduzir você. Tá certo? Em nome de Jesus. E não deixa de se envolver com as coisas do Espírito Santo, com as coisas de Deus, poxa. Esse momento de espera, você entendeu. Se não entendeu, assim que terminar isso aqui, volta e assiste de novo. Precisa entender, a espera que o mundo te ensinou não tem nada a ver com a espera que a Bíblia fala. Tem nada a ver. E o inimigo, ele sabe confundir as pessoas, né? Elas fazem elas entenderem algo que não é aquilo. E aí fica tudo perdido. Aí o Espírito de Deus, que é bom, nada. Nada. Então,
Preste atenção nisso, tá bom? Já faz bastante dias já que essa mensagem está preparada para esse domingo. Eu creio que Deus ele vai continuar fazendo grandes coisas. A gente precisa se preparar para ser a noiva, né, de Jesus Cristo, tá bom? Em nome de Jesus. Sejam todos abençoados. E boa noite a todos. O Ronaldo aí também que está assistindo. Deus abençoe o senhor aí, tá certo? O senhor e a sua família. E glória a Deus por isso. Então, vamos encerrar por aqui e continue aí firmes, tá bom? Em nome de Jesus. Nossos cultos presenciais, continuo ali mandando para vocês pelo WhatsApp, os membros da igreja de Mariporã. E os demais aí, procurem a Igreja da Graça mais perto da sua casa e vá com fé em nome de Jesus. Tá certo? Então, acho que por hoje é só. Que Deus te abençoe, tá bom? Se santifique, busca Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, santifique-se, limpe seus olhos, limpe sua boca, limpe seus ouvidos, limpe suas mãos, seus pés, né? Espiritualmente falando, ande sempre ali no que Deus te dirige e vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Boa noite a todos. Boa noite.